A mensagem desta noite, o tema é peirasmos. Diga para o seu irmão, peirasmos. Diga de novo, pei com P, peirasmos. E aí, pastor, que maluquice, pastor. Que peirasmos é esse? Trazendo para o nosso português fica muito mais fácil. Tentação. Eu quero pregar, poxa, pastor, era muito mais fácil ter falado tentação. Eu sei, mas eu sei que o peirasmos também vai ficar aí na sua mente de alguma forma. Peirasmos, é isso aí no grego. No grego, peirasmos quer dizer tentação. Queridos, abram as vossas Bíblias para a leitura inicial da ministração desta noite. Tenho certeza que essa palavra vai falar muito ao seu coração. A maior batalha nossa é enfrentar as tentações que são postas diante de nós. Estamos firmes para vencê-las em nome de Jesus. Amém? Abram as vossas Bíblias em Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, versículo de número 15. Hoje nós vamos meditar e passear bastante na Bíblia, ok? Então, se você não está com a sua Bíblia, pegue aí, cole no irmão do lado, cole com ele, ok? Mas nós iremos ler bastante a palavra de Deus. É uma pregação que a gente chama de um esboço temático, onde tem um tema específico e o tema é tentação. Nós iremos viajar bastante, navegar bastante na Bíblia. Hebreus 4,15, todos acharam, amém? Sentado mesmo, queridos, vamos lê-lo. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele, Jesus, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, meu Pai, por mais uma noite na tua casa, mais uma noite na tua presença, mais uma palavra ministrada e uma palavra que certamente encontra eco em todas as nossas vidas. Certamente enfrentamos as tentações dia após dia, ao sairmos dos lares, em nossos lares, em qualquer situação, Deus, somos tentados. E na maioria das vezes, para não dizer quase sempre, naquilo que nos atrai, naquilo que sabemos de onde o calo aperta, naquilo onde sabemos que somos mais fracos. É aí que o cenário se apresenta, é aí que a tentação se levanta, é aí que o diabo se aproveita e parece diante de nós, colocando um cenário propício a cairmos. Mas nós temos um Redentor que vive, nós temos um Jesus, um sumo sacerdote que venceu o pecado, venceu a tentação, e a nossa semelhança foi tentado e em nada pecou. Deus, como foi ministrado aqui na oportunidade, certamente iremos pecar, mas da mesma forma, certamente não permaneceremos no erro e no pecado. Em nome de Jesus, Deus, nos fortalece nesta noite, fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, essa palavra peirasmos, que eu fiz questão de trazê-la no grego, tentação em português, é uma palavra que nós chamamos de palavra polissêmica, uma palavra que tem vários significados quando é traduzida em português. Quando você pega peirasmos, você vai encontrar tentação, peirasmos. Provação, peirasmos. Provação e tentação. Na Bíblia, no grego, é peirasmos. Pastor, então como é que eu consigo diferenciar provação de tentação? No contexto. Conforme o contexto da passagem bíblica, o tradutor colocou provação ou tentação. Tentação é o convite para você pecar. É o convite do diabo para você pecar. Provação é quando a sua fé é provada em determinado momento. Certo é que em muitas provações a tentação está no bojo. Isso é uma questão, um detalhe importante. Mas quando nós lemos a Bíblia, você vai encontrar lá provação, em outro texto, tentação. E o contexto vai te explicar se aquela é uma provação ou uma tentação. Porque, repito, no grego é peirasmos. É a mesma palavra. Então o tradutor vai, conforme o texto, verificar se aquilo é uma tentação ou uma provação, e o texto vai dizer, e aí nós viemos meditar nesta noite. Amém? Mas tentação é o convite para você pecar. E você sabe o convite quando é endereçado para você. O convite endereçado a mim talvez não seja o endereçado a você. Porque você sabe onde você é fraco. E a questão é como eu me porto diante da minha fraqueza. Porque você sabe qual é a tua. Eu sei qual é a minha. Você sabe qual é a tua.
Não existe ninguém aqui que seja santidade absoluta. Eu falei pela manhã. Existem alguns atributos de Deus que Deus compartilha com o homem. Santidade é uma dessas. Só que a santidade de Deus é absoluta. Deus não peca. A nossa santidade é relativa. Nós somos santos e pecamos. Amém? Então, o grande desafio do homem, do ser humano, do homem de Deus, da mulher de Deus, é identificar a sua fraqueza. Porque o diabo já sabe qual é. Ele está ao nosso derredor, como leão que ruge. Ele não é onisciente só Deus. Mas por andar ao nosso derredor, ou seja, além do nosso redor, porque ao nosso redor estão os anjos de Deus, Deus acampa seus anjos ao redor daqueles que o temem, mas ao derredor, o diabo está como leão que ruge. O rugir do leão para trazer medo e você sair da tua posição. Então, quando eu falei que a tentação é o convite para o pecado, o diabo sabe o teu endereço. Entenda o endereço como a tua fraqueza. E o convite chega a todos, inclusive a Jesus, como foi a leitura inicial da ministração. Amém, meus amados? Então, quando eu leio aqui, versículo número 15, Hebreus 4:15, vamos ler novamente, Hebreus 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas. Antes foi ele Jesus, tentado em todas as coisas. A nossa. Para quê? Jesus foi tentado sexualmente? Foi ou não foi? A Bíblia não deixa claro um episódio desse. Mas aqui deixa bem claro que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Eu sei que ninguém é tentado aqui sexualmente, né? Todo mundo são anjos que voam, né? Mas certamente você já foi tentado sexualmente. Jesus também foi. A tentação que nós sofremos, Jesus foi tentado N vezes mais. Se você foi tentado em algo, Jesus muito mais. Muito mais. A nossa semelhança ele foi. Mas a Bíblia diz, sem pecado, Jesus não pecou em nada. Eu, como foi pregado aqui, você, cada um de nós erramos, nós falhamos, nós podemos pecar. E certamente se nos arrependermos, Jesus nos perdoa. Em nos perdoando, ele diz, vai e não peques mais. Amém? Então naquilo onde você errou e você se arrependeu, pediu perdão, Deus te perdoa. Mas o vai e não peques mais, se fosse eu escrevendo, toma vergonha na cara agora. Não é assim? Seria na versão hoje atualizada, Alexandre Gama, vai e toma vergonha na cara. Mas certo é, queridos, que falar é fácil. Enfrentar e lutar contra tudo isso é muito difícil. Como eu falei, o que é uma fraqueza para mim, talvez não seja para você. O que é para você, talvez não seja para mim. Mas tem um endereço, e esse endereço é a tua fraqueza, e é nessa fraqueza que o diabo vai martelar, queridos. Martelar. Mas nós temos certeza que o nosso Senhor vive. Amém? A carne pode ser fraca, mas o Espírito está pronto. Em nome de Jesus, amém, queridos? Tenha certeza disso. A tua carne ela pode se inclinar para aceitar o convite do pecado. Mas o teu Espírito está pronto também para rasgar esse convite. Rasgar esse convite. Em nome de Jesus, amém? Então, o primeiro ponto, queridos, é ser tentado não é pecado. Ah, pastor, estou sendo tentado. Isso não é pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas. Em nada pecou. Amém? Então a tentação, eu ser tentado, não quer dizer que eu estou pecando. Quer dizer que eu sou ser humano. E a minha carne ainda fala. A minha carne, que a Bíblia diz concupiscência. A palavra concupiscência é inclinação ao erro. Então você trouxe essa herança adâmica, onde você é inclinado a errar. Nasceu já inclinado a errar. Querido, o ser humano nasceu para dar errado. Ele nasceu em pecado, inclinado ao pecado ele é, e Jesus veio para consertar o nosso molde, como um dia preguei aqui atrás, há um tempo atrás, o molde do primeiro Adão, que se quebrou, mas Jesus fez um novo molde. Amém? Então, queridos, quando eu leio isso, quando eu vejo isso, quando eu me aproximo disso, ser tentado não é pecado. Então guarde isso, primeiro ponto, ser tentado não é pecado. Segundo ponto, queridos, que eu quero ministrar sobre tentação.
Olha o que diz o texto em Mateus 6, versículo 13. Perdão, Tiago 1. Vai lá para Tiago, um pouquinho mais à frente. Depois de Hebreus, Tiago, capítulo número 1. Tiago 1, versículo 12. Quem achou, diga achei. Tiago 1, versículo 12, assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a peirasmos, a aprovação. No grego, peirasmos, a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, provação é algo que a minha fé é aprovada e eu vou receber a coroa da vida, ou seja, é o dia a dia, Deus me provando, a minha fé sendo exercitada, as dificuldades aparecendo, e eu caminhando com Deus em fé, lutando por cada circunstância, crendo no impossível, como hoje foi pregado aqui, sobre esperar em Deus, esperando em Deus. Então o contexto aqui diz que esse peirasmo é provação. Então, como eu falei, provação é quando a sua fé é provada. Amém? Versículo 13. Diz assim: ninguém, ao ser tentado, peirasmos. Mas aqui é tentação. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou peirasmos, sou tentado porque Deus não pode ser peirasmos, tentado pelo mal. E ele mesmo ninguém peirasmos. Ele ninguém tenta. Então, o contexto leva a entender que a palavra no grego é a mesma, mas pelo contexto, aqui é tentação, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele ninguém atenta também. Então o texto aqui é claro sobre tentação. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, tentação, resumindo, é o convite que o diabo faz para pecarmos, e provação é a nossa caminhada em fé em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então, essa é a diferença de provação e tentação. Terceiro ponto. Hebreus 6, versículo 13. Perdão, Mateus capítulo 6. Evangelho de Cristo segundo Mateus, capítulo 6, versículo 13. Pastor, eu posso ser poupado da tentação? Mateus 6, versículo 13, quem achou, diga amém. A oração de Jesus é a oração, princípios de oração que Jesus nos ensina. Mateus 6, 13 diz: e não nos deixeis cair ou entrar em tentação, dependendo da tradução de cada um, mas livra-nos do... Interessante que Jesus nos ensina a orar, mas não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, ou seja, livrai-nos da tentação. Não me deixe cair na tentação, me livra desta tentação. Uma oração que Jesus me ensina a fazer. Deus pode te poupar de determinada tentação? Pode, queridos. Pode. Amém? Deus pode fazer isso? Pode. O texto aqui é bem claro. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos desta tentação. Livra-me de passar por essa situação no qual eu estou tendendo a cair. Me livra disso, me livra dessa tentação. Deus pode? Pode, queridos. Amém? Primeira coisa, Deus pode me livrar de uma tentação que Deus está vendo sobre mim e que algo pode acometer a minha vida com Ele. Deus pode? Pode. Queridos, isso é regra? Não é regra. Amém? E quanto mais eu vejo, muitas vezes Deus, nessa oração, Deus podendo nos libertar, Deus podendo nos poupar de determinada tentação, mas existe algo na tentação, isso que é muito semelhante, como é que eu posso falar? A graça. Pastor, tentação semelhante à graça. Em que sentido? No mesmo sentido que eu coopero. 2 Coríntios, capítulo 6, fala que eu coopero com a graça de Deus. Para não fazermos da graça em vão, eu coopero, ou seja, Deus me ama, mas eu tenho que andar também em santidade. Ok? Deus pode te poupar da tentação? Pode. Mas você não pode brincar com a hora do Brasil. Você não pode dar mole. Você sabe que você não pode estar naquele lugar. Você sabe que não pode andar com aquelas pessoas. Você sabe que não pode olhar aquele site. E se você continuar brincando e passeando por esses lugares, não queira que Deus vai livrar de você a tentação. Porque você está dando ensejo. Você está procurando
o pecado, queridos. Amém? Assim como a graça coopera com o meu proceder, a tentação também. Então não brinque de Deus. Amém? Não tente a Deus. Amém, meus amados? Então você sabe onde o calo aperta, então bote o tênis certo. Ou tira o tênis. Ou anda descalço. Mas você sabe onde está doendo. Amém, queridos? Glória a Deus. Então quando eu leio esse texto, Jesus pode nos livrar, sim, da tentação chegar sobre nós, pode. Mas anda na linha. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pastor, eu ando na linha e estou tentado. Também tem isso. Olha o que diz a palavra de Deus. Quarto ponto. Mateus capítulo 4, versículo 1. Eu já preguei sobre esse texto alguns domingos atrás. Mateus 4, 1. Olha o que diz. Quem é que nos tenta, queridos? Quem é que nos tenta? Mateus 4, 1 diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo... Quem tentou então? O diabo, amém? Nós entendemos que o Espírito estava enviando Jesus para lá, ou seja, existe algo de provação nisso tudo, sim, porque Deus está levando, o Espírito Santo está levando Jesus para o deserto, mas quem vai tentá-lo é o diabo, amém? Porque Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo, amém? Então o texto diz, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador aproximando-se, então o tentador é o diabo. Quem nos tenta é o diabo. Aquele que milita contra as nossas vidas é o diabo. Amém? O convite feito para a tua fraqueza é feito pelo diabo. Amém, queridos? Glória a Deus. Diga, eu repreendo o diabo. Amém. Alguns às vezes têm medo de falar o nome diabo. Sabia, queridos? Na igreja tem gente que tem medo de falar diabo. Na igreja. Alguns ainda fazem o sinal da cruz. Amém, queridos? Olha, nós não subestimamos esse anjo caído, que um dia se chamou Lúcifer e agora é diabo. Não o subestimamos, porque ele continua sendo caído, sim, mas continua sendo um anjo. Milita contra nós? Sim, milita contra nós. Mas a Bíblia me ensina que ele está debaixo dos meus pés. Jesus já venceu ele na cruz. Não há tentação que possa derrubá-lo em nome de Jesus. Maior o que está em nós do que está no mundo. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu não quero dar bola para a tentação muito, não. Saiba que quem é por ti é muito maior tudo isso. Mas não podemos nos olvidar de falarmos sobre essa tática e estratégia do diabo chamada tentação. Tentação. Amém? Porque uma coisa é o cenário. Quem monta o cenário é o diabo. Mas quem cai é você, sou eu. Não foi mais forte que você. O cenário é posto por ele. O convite é pelo diabo, o cenário. Mas quem escolhe somos nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Então o diabo é o que nos tenta, como tentou aqui Jesus. Quinto ponto. Volta lá para Tiago. Tiago 1,14. Já ia falar diabo 1,14. Meu Deus do céu. Queridos, existe a Bíblia de Satanás. Oi? Exatamente, existe a Bíblia de Satanás. Tiago 1,14, todos acharam, amém, queridos? Tiago 1,14 diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que te tira da normalidade? O que faz você desejar de forma excessiva? Cobiça é isso, é um desejo incontrolado sobre algo que se você não mede esforços para conquistar, para ter. Cobiça é um desejo por algo pecaminoso, algo que vai tirar a tua normalidade, incontrolado, e você precisa, e se for necessário, passar por qualquer situação, por cima você passa, porque você quer aquilo. A cobiça é isso. Ou seja, nós somos tentados, meus queridos. Claro que o diabo abre o cenário,
ele manda o convite, mas o que nós cobiçamos é a nossa fraqueza. Então, se eu tenho uma fraqueza em relação a jogo, seja do bicho, seja as bets da vida, seja bingo do inferno, tem um projeto de lei para quase sendo aprovado para que volte o bingo. Só projeto do inferno passeando pelo Congresso, queridos. Então, isso tudo são cenários, projetos que o diabo vai montando e cada um cobiça aquilo que o atrai. Mega Sena e muito mais aí. Raspadinha. Eu estou falando que as pessoas perguntam para mim, pastor, raspadinha é pecado? Eu falei, meu Deus, quantos anos você está na igreja? Aí eu penso, a culpa é quem? Do pastor. Porque as ovelhas se alimentam do alimento que sai do púlpito. Então, se a ovelha pergunta se raspadinha é pecado, querido, a gente vive pela fé, amém? A gente não crê em jogo de azar. Nós cremos na palavra, do suor do nosso rosto que nós tiraremos sustento. É ralando, não é em jogo de azar não, que só vai te levar à falência, a perder o controle, é uma cobiça, a algo incontrolável que você vai arruinando a tua família, a tua casa, em busca daquela situação que é um prazer imediato, um prazer temporário e frustrante. Porque uma hora tem, amanhã você não tem. E cada vez mais você vai se esgotando nas suas emoções e sua família e você mesmo. Porque a Bíblia diz, olha, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, queridos. Uma coisa satânica. A cobiça, aquilo que você deseja de forma incontrolável, ela te atrai. E ao atraí-lo, ela vai seduzindo você. É uma atração seduzindo você. Você fica cego. E você vai se afundando cada vez mais. Como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Você fica cego, porque você foi atraído, seduzido, naquilo que você já sabia que era a tua cobiça, porque você sabe. E se eu sou atraído é porque eu estou próximo, queridos. É que nem um imã. Assim não é um imã? O imã daqui eu não vou conseguir, se o ferro, se ela está lá na porta, eu não vou conseguir atraí-lo para cá. Mas se eu estiver próximo, vai ser atraído. Então essa atração é porque eu estou ali perto. Eu estou andando por ali. Eu estou vendo aquelas coisas. Eu estou passando perto, eu estou dando uma olhada. Eu estou experimentando. E aquilo vai me atraindo, seduzindo. E a sedução, queridos, vai tirando você do senso comum. É assim que é a tentação. O diabo só armou o cenário, só mandou o convite. Mas a cobiça é tua. E ela vai te atraindo e ela vai te seduzindo, a Bíblia diz. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao... E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Entenda que morte, separação. Okay? Você se separa de Deus, porque pecado te separa de Deus. É uma gestação, querido. O pecado é uma gestação. Pastor, não sei o que foi, quando eu vi eu pequei. Mentira. Pastor, quando eu vi eu já estava pecando. Mentira. Você cobiçou. Você se sentiu atraído. Você viu a sedução. Isso foi gerando em você algo. Isso acabou gerando pecado. E o afastou de Deus. Eu lembro muito quando Arão, né? Arão não quis esperar Moisés descer do monte. Enquanto Moisés não descia do monte, Arão pegou o ouro que tinha e ele fez um bezerro de ouro. Moisés estava demorando muito para descer. Aí Arão, vamos fazer um bezerro de ouro aqui, vamos adorar. Porque Moisés está demorando muito. Quando Moisés desce do monte, Arão, o que tu fizeste? Arão, na maior cara lavada, ele diz, não sei, quando eu vi o bezerro está pronto. Parece que o bezerro brotou. Um bezerro de ouro. Ou seja, ele pensou no bezerro. Ele moldou o bezerro.
Ele sabia como era o bezerro. Ele programou aquele pecado. Ele para querer seduzir o povo, se atrair, ele foi atraído por aquilo. Ele foi atraído pela idolatria. Nada acontece de uma hora para outra. Você sabe essa atração que vai tirando você aos poucos da igreja. Não é de uma hora para outra. Amém, queridos? Quem está entendendo que a glória a Deus? Então vigia. Vigia. Amém? O diabo nos tenta a partir das nossas fraquezas, daquilo que você cobiça. E a cobiça é você realmente perder a direção da tua vida em prol daquilo que você deseja e você passa por cima de qualquer coisa. Amém ou amém? Sexto ponto, queridos. Não vou me alongar muito, mas olha o que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Passagem que você conhece tão bem quanto eu. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, você achou, amém? Não vos sobreveio peirasmos, tentação. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ah, pastor, foi algo sobrenatural. Aquela tentação ninguém iria acontecer. Foi um anjo, foi algo assim, deu um trovão no céu. Não. Não vos veio tentação que não fosse humana. É humana. A tentação é humana. Você sabe como ela é. Você sabe de onde ela vem. Não tem nada de extraordinário. Não tem nada de sobrenatural dela. Ela é humana. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é e não permitirá, guarde isso, queridos. Não permitirá que sejais tentados. Além das vossas, Deus não vai permitir. Ah, pastor, foi mais forte do que eu. Não foi. Porque a Bíblia deixa bem clara que Deus não vai permitir que sejais tentados além das vossas forças. A tentação não vai ser mais do que você pode aguentar. Ah, pastor, você não sabe como é que foi. Nem quero saber. Mas a Bíblia diz que você poderia sim vencer. Amém, meus amados? Então deixa bem claro, olha, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais, não é livrar. Ele vai dar livramento para que, de sorte, possais suportar, resistir, aguentar. Amém, queridos? Porque é fácil, né? Vou orar e a tentação vai sumir. Tem lugares que a gente não pode sair. Tem lugares que é o teu lugar de trabalho. Você vai sair de tudo quanto é lugar? Ou você não vai tratar isso na sua vida? Então você vai ter que suportar. Pedir graça a Deus, direção a Deus, e Deus vai te dar força. Deus vai te dar escape. Deus vai te dar livramento. Deus vai te botar em outro setor, do outro lado. Mas Deus vai te dar escape. Amém, queridos? Tenha certeza disso. Agora, se Deus está dando escape, você, não, mas eu não queria. Cuidado. Está sendo seduzido e atraído. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém. Pastor, já falou bastante, já falei muito sobre tentação. Tinha mais coisa, não vou falar mais. Como vencer a tentação? Já demos muito ibope para a tentação, né? Como vencer agora? Pastor, como eu venço a tentação? Não é simples, mas abram as vossas Bíblias em Gênesis 39. Vai lá para Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, do Bereshit, Gênesis 39, versículo de número 7. Eu poderia te falar de várias tentações, mas essa tentação que eu vou ministrar aqui é a tentação na área sexual. Gênesis 39, a partir do versículo 7, queridos. José estava no palácio, no Egito. Ele servia a Potifar, e a esposa de Potifar estava também no palácio. Ela vai tentar seduzir José. Olha o que diz Gênesis 39, versículo 7. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em... E ele disse... Ele disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe
e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Versículo 10. Falando ela a José todos os dias, todos os dias aquela mulher ia tentar se prostituir com José. E José era homem de Deus, queridos. José era homem de Deus. E olha o que diz o texto. Versículo 10. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Já nem tinha que ter entrado. Versículo 12. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para... Pastor, como é que eu venço a tentação? Muitas vezes, vazando. Corre, vai embora. Deixa aquele lugar. Se necessário for, deixa até o emprego. Mas saia daquele lugar, saia daquele ambiente. Não termine a amizade com pessoas. Ambientes que você sabe que não agradam mais a Deus. Não é para você, cristão, o homem de Deus, estar lá. Queridos, eu jogo bola com o meu cunhado. Nós dois saímos logo e não temos mais conversa. Amém, queridos? Então tem coisas que eu tenho que sair fora. Eu não posso estar em ambientes que você sabe que, ainda mais da onde Deus tirou. Ah, pastor, eu vou evangelizar lá na Cracolândia. Como você acabou de ser liberto das drogas? Como é que você vai voltar lá? Será que é a hora? Será que vai ter hora? Talvez nem tenha hora nunca mais. Porque quem passar por isso sabe que é um controle perene, contínuo, para a vida inteira. Está em controle a vida inteira, está em tratamento sempre. E provavelmente encontrar ambientes como esse, pessoas como esse, situações, podem levá-lo sim. Vai seduzir, vai atrair, vai cobiçar. Amanhã resiste, depois está indo lá sozinho. Ontem foi evangelizar, amanhã vai para fazer outra coisa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. José correu, queridos. Ah, eu me garanto, garante nada. Ah, eu sou homem de Deus. Mentira. Não brinca com o pecado. Não brinca com o pecado. Não brinca com o ambiente que você sabe que vai seduzi-lo. Não brinca com pessoas que você sabe que vão falar as más conversações, corrompe os bons. Você está naquela conversa ali, você não está nem falando nada, mas você está ouvindo. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e as más conversações vão te corrompendo. Quando você vai ver, quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem pessoas, tem crentes, que você começa a conversar, ele fala 3, 4 palavrões. Eu já vi pregador ministrando a palavra e falando palavrão. Por quê? O ambiente que ele está. É o ambiente que ele vive. É a casa dele. Ou seja, não tem a vida que tem no altar, não tem a vida em casa. Ou continua frequentando ambientes que não era para frequentar. E aí, de uma hora, solta um palavrão no meio. Eu estou falando de algo... Poderia falar de outras coisas. Mas só reflete com quem você está andando, quem você está ouvindo. Ou o que você está vendo, ou o que você está ouvindo.
Queridos, eu não tenho problema nenhum quanto à música, ritmo. Eu tenho problema quanto à letra. Eu vejo letra. Se a letra não tem nada que fira a palavra de Deus, não tem problema nenhum. Pode ser música secular, não tem problema nenhum. Eu não sou adepto. Eu não sou adepto. Tá bom? Eu tenho eu ouço louvores. Uma ou outra música secular eu posso ouvir. Mais aquelas das antigas, né? Aqueles, como é que é? Aqueles louvores, né? Mas, queridos, a letra que eu tenho que avaliar. É a letra. E tem crente vendo letra errada, endemoniada. Ah, mas é uma letra de sofrência. É de traição, é de prostituição, depressão, letras totalmente deprimidas. Que eu perdi, agora eu vou dar um troco. E o crente está cantando aquela música tranquilo. Aí depois vão falar que a gente é radical. Não é quanto é a letra, queridos. Aquilo vai entrando. Se existe algo que marca na vida de qualquer ser humano, se chama música. Se eu perguntar para você qual foi a música dos anos 80, você vai dizer. Anos 90, você vai dizer qual ritmo. Porque fica cravado no coração. Fica cravado em você. Amém? Queridos, tinha muito mais para falar, mas não vou falar mais não. 1 Pedro, dê um pulo aí. 1 Pedro, capítulo 5. Para encerrar. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 10. Queridos, eu vou pregar em breve, domingo pela manhã, provavelmente terceiro domingo de maio, pela manhã, eu vou pregar sobre usos e costumes. Eu vou falar sobre tatuagem, piercing, furar a orelha, tudo isso eu vou falar. Então não percam, terceiro domingo pela manhã, já estou antecipando porque poderia dar ensejo à ministração aqui. 1 Pedro, para encerrarmos a pregação, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, todos acharam, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Sede sóbrios e vigilantes. Eu ainda estou como vencer a tentação, ok? Primeiro, como é que eu venço? Corra. Não brinque com a tua fraqueza. Você não é fortão, você não é fortona. Fuja, fuja. Amém? 1 Pedro capítulo 5, 4, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Versículo 9, guarda aí. Resiste-lhe, firmes na fé, certo que sofrimentos iguais ao vosso estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não pense que você é o único a ser tentado. Homens e mulheres de Deus também estão sendo tentados nos quatro cantos desta terra e estão vencendo. Você não é o único que é bombardeado com isso, não. As pessoas também, crentes, homens e mulheres de Deus, estão sendo bombardeados e vencendo. Você também vai vencer. Amém? Amém ou amém? Ora, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Guarde isso. Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Guarde isso, querido. Deus me aperfeiçoa sim, Ele vai te ajustando. O nosso Deus nos ajusta. Eu estou pregando aqui, eu creio que alguns parafusos estão sendo mais colocados no lugar, apertados. Deus está te ajustando. Deus está te mostrando. Deus está abrindo seus olhos. Deus está ajustando, aperfeiçoando. Aperfeiçoar, firmar. Firmar é tornar estável. Deus está te dando estabilidade. Chega de crente instável. Uma hora está bem, outra hora está mal. Você se torna estável. Deus te firma. Amém? Você foi plantado pelo Senhor onde você está. Em nome de Jesus. Amém? Você é estável. O vento pode bater. Eu não abro a minha mão de homem e mulher de Deus. Eu não vou ser levado pelas amizades, pela patota, para querer agradar a B ou C ou D. Ah, mas eu vou perder aquela amizade. Paciência. Não queremos, mas paciência. Se ela não quiser caminhar contigo nos teus princípios, e se ela forçar você a você se dobrar e deixar de ter os seus princípios cristãos, queridos, paciência, que se perca, mas eu estou firmado, eu fui ajustado,
eu estou estável, e a Bíblia diz, fortificado, eu estou fortalecido. Eu me alimento da palavra. Amém? Eu estou fortalecido. Como é que Jesus venceu o diabo no deserto? Na palavra. Como é que eu venço a tentação? Primeiro, correndo. Segundo, na palavra. Terceiro, sendo aperfeiçoado por Deus, ajustado. Me tornando estável em Deus, fortalecido por Deus. E por último, e fundamentar. Fundamentar é alicerçar. Eu tenho alicerces. Vocês estão vendo aqui um homem de quase 50 anos. Mas vocês não veem os alicerces que eu tenho em Deus. Está vendo aí uma mulher, um homem, você jovem, sentado aí. Mas não sabe o alicerce que você tem em Deus. Vão olhar apenas uma carinha e vão tentar seduzir e te atrair. Mas você tem alicerces. Você tem princípios. Você tem um pai e uma mãe. Você que nasceu em berço evangélico. Você que não nasceu também, mas você tem um pai. Você tem um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. Você tem alicerces. Você não precisa se corromper para agradar A, B e C. Eu quero agradar a Deus, como Paulo diz, importa a mim agradar a Deus do que agradar a homens. Gálatas 1:9, leia depois, Paulo com toda a ousadia dele, diz bem claro, convém a mim agradar a Deus e não a homens. E olha que Paulo era uma figura proeminente no meio judaico. Ele rompeu, ele falou, olha, o que para mim era importante, por Cristo se tornou esterco. É isso mesmo, Paulo falou isso. Leia depois de Filipenses. Paulo falou que tudo que ele aprendeu no judaísmo, para ele, se tornou esterco quando ele conheceu Cristo. Ou seja, queridos, quando nós somos cristãos, nova criatura nós somos, tudo se fez novo. Eu tenho alicerce, você tem alicerce. Amém? Não vai ser convite do diabo que vai abalar os teus alicerces, porque você foi aperfeiçoado, firmado, fortificado e fundamentado. Amém? Glória a Deus, em Cristo Jesus. Vamos colocar de pé? Amém, queridos? Você é mais do que vencedor. Deus te dá forças nesta noite. Ele pode livrar você da tentação, ele pode. Mas corrobore com ele. E mesmo corroborando com ele, eu não estou alheio, nem você está alheio de ser tentado. Jesus foi tentado. Em sendo tentado, queridos, você está preparado para resistir isso. Correndo, se necessário for. Lendo a palavra, certamente. E, como eu li agora, sendo aperfeiçoado, firmado, fortalecido, alicerçado. Amém, meus amados?